Antropológicas.doc é um podcast produzido pelo Laboratório de Antropologia Visual da Universidade Federal de Pernambuco, que integra o Museológicas, projeto de extensão do Departamento de Antropologia e Museologia da mesma universidade. Antropológicas.doc é uma interseção entre formas de documentários contemporâneos, as realizadoras e realizadores que as produziram e a análise antropológica, visando propor uma reflexão sobre as dinâmicas produtivas destes materiais fílmicos. Os debates propostos neste podcast são um meio para uma discussão profunda sobre as sociedades contemporâneas, na qual o documentário é considerado um campo que possibilita confrontos e transformações. O podcast Antropológicas.doc pode ser escutado no Spotify, Deezer e no seu agregador de podcast preferido. Olá, eu sou Maria Cíntia e este é o Antropológicas.doc. Os sons que vocês acabaram de escutar fazem parte do filme O Grande Clube, que foi produzido em 2016 por Joelton Iveson. Joelton está aqui conosco. E para debatermos esse filme, estão presentes também Janine Ribeiro, Neilton Félix e Igor Holanda, do programa de pós-graduação em antropologia, somos desse programa. E para começar, Joelton, gostaria de te agradecer por aceitar o nosso convite e já começar perguntando sobre como surgiu essa ideia de produzir esse filme com esse tema nesses espaços, que além de exclusivos, como a gente bem pode ver no filme, são bastante excludentes. Então, quais foram as estratégias para filmar nesses espaços? Você precisou explicar para as pessoas o que é que você estava filmando, o que é que você iria filmar. Conta pra gente. Obrigado pelo convite de estar aqui. Esse filme, O Grande Clube, esse curta-metragem documental, ele foi feito na época que eu estava na faculdade. Acho que foi um dos primeiros documentários que eu fiz na faculdade. Foi um projeto feito numa disciplina chamada Realização de Documentários. Foi uma oficina bastante experimental. Foi uma eletiva, Foi uma eletiva bastante experimental, com 3 professores simultaneamente. E ao mesmo tempo, assim, não era tipo cada aula um professor, era os 3 professores ao mesmo tempo na aula. Então, era uma coisa nova, assim, no curso. E uma coisa que também era nova era o fato dos professores ouvirem mais os alunos, assim, que era uma queixa que os alunos tinham das aulas serem bastante verticais, sabe? E aí, essa cadeira, essa disciplina, ela veio e fez com que os alunos fossem mais ouvidos, que as vontades dos alunos viessem mais à tona. Então, nessa cadeira, inclusive foi nessa cadeira que eu tive certeza que o documentário era aquilo que
de fato eu queria fazer, sabe, dentro do cinema. Quando eu entrei, eu já tinha uma certa afinidade com o documentário. Eu, inclusive, entrei no curso de cinema por causa de um pequeno documentário que eu tinha feito uns 2 anos atrás. Eu não tinha dirigido, mas eu tinha ajudado a criar e tal. Então, eu já tinha essa certa afinidade com o documentário e essa cadeira foi só a confirmação, assim, que é isso aí, é o que eu quero na minha vida nesse caminho do cinema. Então. E aí é muito curioso porque os professores pediram para que se formassem grupos e que cada grupo lançasse um tema, né, sobre o que gostaria de falar. E todo mundo foi se levantando e criando seus grupos e eu fui o único que não me levantei, eu não escolhi um grupo. E também tem isso, eu sou uma pessoa extremamente tímida e isso acabou isso muitas vezes acaba afetando coisas na minha vida e tal, inclusive isso. E eu tô falando isso porque eu quero falar da como foi que surgiu a minha equipe, né? Entre aspas. Como fui a única pessoa que não escolheu a equipe, eu fiquei com o que, entre aspas, sobrou. Então eram pessoas que estavam meio desiludidas com o curso, sei lá o quê. Eu acho que foram as 3 ou 4 pessoas que entraram no meu grupo, assim. Então, enquanto que as outras equipes estavam bem afinadinhas, assim, a minha equipe estava bastante, sabe, sem norte. E aí foi muito difícil, assim, ter diálogo com a galera e tal. E aí isso acabou fazendo com que o meu filme fosse feito meio que sozinho, sabe? Porque sei lá, não estava afim de fazer, por exemplo, eu queria filmar dia de domingo, assim. E aí, tipo, um não podia, ou um não queria, e dizia que, domingo não é dia de sair para filmar. Então foi um projeto feito sozinho. E de certa forma foi feito sozinho. Então, assim, inicialmente eram filmes sobre o universo da elite, mas não tinha nada a ver com o grande clube. O que eu queria falar, não, o que eu achava que era o projeto era um filme sobre o uso recreativo de drogas, de maconha, pela classe média. E, e aí, no fundo, eu sabia que não era isso que eu queria, sabe? Eu fui descobrindo aos poucos e tal. Eu consegui o contato de uma pessoa que era um pai de uma amiga minha, e esse homem, ele era do golfe, ele praticava golfe no Caxangá Golf Club. E eu consegui o contato dele, a gente marcou, a gente conversou, e foi muito tranquilo, assim, porque, enfim, eu era um amigo da filha dele, então, para mim foi tranquilo ter esse acesso. Aí, de toda forma, eu precisava entrar no Caxangá Golf Club, né? Então, eu levei um comprovante de que eu era aluno, etc e tal, e eu tenho certeza que se não fosse isso, a entrada seria um pouco dificultada no clube, né? Foi um bom passaporte, sabe? E aí eu fico me questionando, assim, se eu não tivesse esse passaporte, né, esse carimbo de uma universidade, né, a Universidade Federal de Pernambuco, eu fico me questionando se eu conseguiria ter entrado nesse clube. Mas eu entrei e fui tranquilo e fui lá filmar o fulano de tal, né, o pai da minha amiga que pratica golfe. E eu fui filmar esse homem porque ela tinha me dito que ele era um cara que conseguiu subir na vida, se tornou uma pessoa classe média alta, tinha uma empresa, etc, etc, e fumava maconha. E aí a minha intenção era bater um papo com esse cara, assim, sabe? Um homem da elite que
jogar golfe e fumar maconha, sabe? E a visão dele sobre as drogas na sociedade, legalização, etc, etc. Daí aconteceu que eu tomei um bolo, assim, porque ele não foi. E eu esperei, e ele não apareceu. Já que eu tava lá, assim, primeiramente, quando eu entrei lá, era algo completamente novo para mim, sabe? Dentro sabe, desse território, Recife. Era algo que eu nunca tinha visto. Eu sempre passava por ali, né? Por conta do trajeto. Eu moro em Casa Amarela, em Vargas da Gama, e preciso pegar integração, etc. Quem mora na Zona Norte sabe como é, para chegar até a Universidade Federal de Pernambuco. Então, quase sempre eu passava pela frente desse clube, mas eu não tinha noção do que era aquilo ali. É um espaço completamente burguês, né? É um golfe, mas tinha tudo que destoa dentro de uma cidade como Recife, sabe? O espaço, a forma como cada coisa está disponibilizada lá dentro, a segurança, o conforto, tudo. E, e aquilo ali foi me despertando uma curiosidade e como eu já estava lá dentro, eu disse, bom, eu vou dar um rolê. E estava com a câmera e comecei a fazer umas fotografias, umas filmagens aqui e ali. Aí voltando para a cadeira, né, para a disciplina. A ideia é que era a gente sempre filmasse toda semana e voltasse para a cadeira, para as aulas e mostrasse o que a gente filmou. E aí eu cheguei lá tudo triste porque eu não tinha filmado o fulano e tal, mas tinha filmado alguma coisinha, assim. E aí eu mostrei para os professores e para a sala toda, né? Porque era uma coisa que todo mundo mostrava para todo mundo o que tinha filmado. E aí as pessoas ficaram de boca aberta, assim, porque também nunca tinha visto uma imagem desse clube, né? O Golfe de Recife. Então, o que para mim tinha sido um fracasso, né? Acabou se tornando uma nova ideia. Então, mas assim, até aí acho que não sabia o que é que viria, né? Acho que sabia que poderia ter uma nova ideia aí e que a gente deveria explorar e que eu deveria voltar lá e continuar filmando. E então, o Grande Clube não é um filme que foi pensado em todos os detalhes antes, né, na pré-produção. Ele foi um filme que ele foi sendo descoberto muito aos poucos. Então acho que talvez essa é a história preliminar assim, do Grande Clube. Não sei se eu me estendi muito, mas é isso. É, então, não foi complicado entrar no clube, no Caxangá Golf Clube, porque eu tinha esse passaporte, né? E é isso, assim, se eu não tivesse esse passaporte de um universitário e que e eu como homem negro de Recife, eu sei que nós sabemos, né, que muitos poucos negros e negras têm acesso à universidade, né, que tem crescido cada vez mais o número de pessoas negras nas universidades. Ainda é muito aquém do que deveria ser. E se não tivesse esse passaporte, provavelmente eu não teria acesso a esse clube, assim. Joia, Joelton. E no Yacht Club foi o mesmo processo? O Yacht Club. É, o Yacht Club também, ele surgiu depois que de eu ter filmado bastante o Caxangá Golf Club. E aí a gente, como foi um filme que a gente foi descobrindo aos poucos, a gente foi... Inclusive o Yacht Club, a ideia de filmar o Yacht Club surgiu mais quando a gente já estava começando a montar. Não montar, mas assim, na sala de edição a gente começou a decupar e ver as imagens, e aí a gente sentiu falta de algum outro elemento ali. E aí sabia que esse novo elemento a gente não ia descobrir no Caxangá Golf Club, porque já estava meio que saturado, assim, já tinha filmado bastante, assim, bastante mesmo. E aí foi que surgiu a ideia do Yacht Club.
E, novamente, assim, no Yacht Club ele foi mais difícil porque tipo, eu tive que conversar bastante com a pessoa responsável, né, com a diretoria e tal. Dormir cedo, acordar muito cedo para conseguir um telefonema com fulano e tal, etc. Mas, assim, novamente eu fui... as portas se abriram para mim porque é isso, assim, um aluno da universidade, um universitário querendo filmar algo de vocês, assim, um trabalho para a universidade. Então, as portas acabaram sendo abertas por conta disso, assim. Então foi tanto no Caxangá Golf Club quanto no Iate Clube de Pernambuco, de certa forma foi muito fácil assim, ter acesso. Bastou mostrar o papelzinho e é isso, você tem acesso. Janine, fazer uma pergunta. Vamos lá. Oi, Joelton, tudo bom? Oi. Seja bem-vindo. Eu tô incrível com a história, né? Que mudou completamente. Começou com uma coisa e com outro rumo, né? É importante a gente estar atento a isso na pesquisa. Agora, me fala assim, com relação às desigualdades, a gente sabe que tem desigualdade de gênero, de raça, de classe. E seu filme, ele implicitamente desafia essas desigualdades, sendo um documentário sobre a elite, né, daqui da capital. Então, assim, como é que você... Como foi que surgiu como foi que você levantou essas inquietações? E como é que o filme foi recebido? Inicialmente pela sua turma, né, que descobriu o clube junto com você, e se você já chegou a exibir isso para o pessoal lá do clube. Tá, então, aí voltando à equipe, em nenhuma filmagem, desde a primeira filmagem até o último dia de filmagem, eu filmei com a minha equipe. Eu filmei tudo sozinho, do começo ao fim. É isso, né? É realmente uma equipe bastante... não sei que adjetivo usar para isso. Acho que não estava no mesmo tom, né? Eu estava em momentos diferentes da vida e tal, e é isso, assim. Tinha uma equipe, mas não era uma equipe, assim, eram apenas nomes enfim. Então eu filmei tudo sozinho. Mas acho que esse filme retrata muito as minhas inquietações desde essa época, assim. Ainda hoje, mas desde essa época, né? A minha turma, no curso de cinema, 2003.1, eu era o único negro, se não me engano, eu era o único negro. Tinha uma menina, mas ela desistiu no meio do caminho, assim. Então eu acho que eu fui o único negro na minha turma do curso de cinema. E aí é isso, assim, nos períodos seguintes eu fui vendo novos alunos surgindo, né? Alunos negros e negras surgindo no curso, mas na minha turma eu era o único, então... E é isso, assim, eu lembro que a primeira vez que eu entrei na universidade não foi enquanto estudante. Mas eu lembro que eu acho que foi uma festa que rolou na universidade, uns shows e tal, era um projeto que tinha antigamente, e eu fui, assim, eu percebi desde o início que era um espaço extremamente branco, né? Eu lembro que eu nunca tinha visto tantas pessoas brancas num lugar só, assim, foi quando eu entrei na universidade. E quando eu voltei lá enquanto estudante, é novamente isso, né? Um espaço bastante ocupado por pessoas brancas, né? E um lugar ocupado por pessoas brancas não tem problema algum, assim, o problema é a gente estar num lugar onde acho que tem uma população negra muito grande e essas pessoas não estarem nesse lugar também, né? Acho que essa é a questão. Então, quando eu entrei no clube, né, no Caxangá Golf Club, comi aquele bolo, etc e tal, além de todo aquele espaço ter me chamado a atenção, ter me despertado a atenção, porque eu não imaginava que esse espaço existia em Recife, outra coisa que me chamou a atenção também é quem usava aquele espaço, né? Os trabalhadores e as pessoas que usufruíam, né? E eu percebi que havia negros no clube, mas os negros eram as pessoas que estavam ali trabalhando, né? Limpando,
pegando a bolinha quando uma pessoa branca atacava a bolinha. As pessoas negras eram as que limpavam as botas, né, que seriam usadas pelas pessoas brancas. As pessoas negras é quem conduziam os cavalos até as casinhas dos cavalos, ou retiravam eles para entregar às pessoas brancas que usavam os cavalos. Então, isso tudo foi me despertando a atenção, assim. E eu quis falar um pouco do Brasil, sabe? De Recife, daquilo que eu via desde que eu me entendo por gente, dessas desigualdades que a gente, infelizmente, ainda vive e que estava ali tão presente na minha frente, né? Então, acho que o Grande Clube também, de certa forma, é um pouco do Brasil. Né? Eu quis fazer essa ilustração, assim. E aí é isso, assim, eu acho que é muito curioso, porque como foi um filme que foi descoberto aos poucos, não era só a minha surpresa, era a surpresa de todas as pessoas que estavam acompanhando junto, né, os alunos, os professores. E mesmo não tendo esse apoio da equipe, né, eu consegui driblar algumas dificuldades que foram aparecendo no caminho e é isso, acho que conseguiu dar conta. Bom, olá, boa noite, Joelton, boa noite a todos. Bom, e ainda frisando um pouco nisso que tu está trazendo, dessa questão das relações raciais no Brasil, 2 momentos me chamaram muito a atenção nesse filme, 2 enquadramentos, que foi o primeiro quando o golfista faz o movimento de swing, que é quando ele culmina a batida na bola, e você leva a câmera junto e se depara com aquele grande arranha-céu, né? E nisso traz um espelhamento e uma lembrança de a casa grande, né? Desse local. E o segundo momento, Joelton, ainda dentro desse locus do golfista, há um jovem negro que ele auxilia, como você trouxe aqui já, né? Na busca das bolas. E como isso remete posições de outrora, né, escravistas, e ainda demarcam os nossos tempos. Como, por exemplo, o senhorzinho, ao nascer, geralmente ganhava um negro da mesma idade, mantendo desde o berço a relação de escravo e senhor, né? E era o chamado mané gostoso, né? Ou o leva-pancada. E atribuindo a tudo isso, a minha pergunta para você, Joelton, ela pensando nesses rastreamentos de locais distintos, como o Cabangue Yacht Club Recife, o Caxangá Golf Country Club, em que eles se caracterizam por uma territorialização material e simbólica hegemônica, qual o sentido ideológico que você quis transmitir com esse ensaio visual e sonoro? E o que esses locais implicam simbolicamente para a cidade do Recife? Acho que simbolicamente ele representa muita violência, né? Representa muita violência. Quando eu comecei a dar o rolê pelo Country Club, né? Pelo Caxangá Golf Country Club, eu realmente fui em cada espaço do clube, né? Desde, assim, de um canto a outro, assim, desde o iniciozinho, onde tem as corridas, até lá atrás, onde ficam os cavalos. E aí eu pude perceber que no muro do clube tem uma comunidade. E é literalmente colado com o muro do clube. E se formou uma pequena comunidade, algumas casas com o primeiro andar, que inclusive as janelas dá para o clube, assim. E é isso, assim, é incrível como essas desigualdades estão arraigadas, literalmente e diante dos nossos olhos, assim, diante dos meus olhos, né? Então, acho que simbolicamente isso tudo representa muita violência, né? Que
que a população pobre e negra aqui nesse país vem sofrendo por séculos, assim. E embora tenha ocorrido no final do século XIX a abolição da escravatura, ainda assim o Estado ficou muito aquém do que poderia e deveria ter feito as populações pobres e negras desse país. Então, acho que o que eu tento passar, é um pouco disso, desse sentimento de violência, sobretudo violência que a gente tem experimentado ao longo desses séculos, onde existe essa farsa de que tá tudo bem, tá tudo ok, assim, não existe racismo no nosso país, que nós vivemos em harmonia, quando na verdade existe muita violência, existe uma violência velada, um racismo bastante velado, e uma pessoa branca que está com uma bolinha e uma pessoa negra que vai buscar, acho que diz muito sobre quem nós somos, sabe? Aliás, uma pessoa branca que sempre taca a bolinha e uma pessoa negra que sempre vai buscar, sabe? E essa condição não mudar, não mudar. Eu acho que isso fala muito sobre quem nós somos, né? Tem um espaço extremamente elitizado e longe e dentro da cidade, mas que tipo, a cidade não conhece e inclusive a gente vive numa cidade onde a luta pela moradia é algo bastante presente, né? E ali nesse clube também, esses dois clubes também falam muito sobre quem tem direito, né, à terra nesse país, né? 2 anos ou 3 anos depois do Grande Clube, eu tive a oportunidade de fazer um documentário com uns amigos sobre as ZEIS, que é a Zona Especial de Interesse Social, e a gente viu de perto a luta pela moradia aqui na cidade de Recife. E enquanto tem pessoas que estão literalmente dando a vida por uma moradia digna para si e para sua família, a gente vê espaços gigantescos como esse, usufruído por pouquíssimas pessoas para lazer, né? Então, eu acho que é isso, assim, é um filme também sobre violência simbólica. A violência que eu sempre presenciei, assim, que nunca entendi direito, né, desde a minha infância e tal, mas que sempre tive a curiosidade de entender o porquê, assim, dessas configurações nesse país, nessa cidade, sabe? Então, é um filme sobretudo sobre violência também. Não sei se eu respondi a pergunta, eu acho que eu fugi um pouco. Não, imagina, é bem isso mesmo. Igor também está aqui com a gente. Boa noite, Igor. Olá, boa noite, Joelton. Parabéns pelo filme, o filme é impressionante, eu achei muito bom. E minha pergunta vai mais para um lado estético, né? Eu percebo que você dá um valor excepcional para os tacos de golfe, as botas pretas polidas e os outros artefatos do dia a dia das elites. E nesse sentido, pude perceber uma confluência técnica muito poderosa entre 3 pontos da sua obra audiovisual, né? Que foi a trilha sonora, a cor e a fotografia e os objetos de luxo registrados, que é interessante como o filme ele tem uma narrativa muito baseada nas coisas ao invés do que as pessoas, sabe? Não há pessoas falando, né? A voz que a gente ouve é de um megafone que surge de longe. A gente vê as crianças no Cabanga também, é surreal a imagem de várias crianças velejando, né? Enfim. Mas eu acho que esses são os pontos que chamaram bastante atenção, que como a trilha sonora, uma
iluminação e uma fotografia muito clara, muito higienista, digamos assim, né? E os objetos retratam o imaginário das elites muito profundo, né, gente? Pelo menos para mim, eu senti que foi muito preciso da sua parte. E eu queria saber essa dinâmica estética e conceitual, se era algo que havia sido planejado antes de ir ao campo cinematográfico, né? Se você tinha planejado antes, ou foi algo que foi surgindo conforme a edição ou conforme as imagens. E também, de que assim, adicionando a pergunta, saber se você teve algum feedback dos integrantes do clube, né? As pessoas que participaram, o que eles acharam do filme. Nada no filme, nada que tem no filme foi pensado antes de pisar no clube. É isso, foi um filme como eu tenho dito, foi um filme que foi descoberto aos poucos. Mas tudo que tem nele esteticamente, seguiu, só apenas continuou seguindo o que eu tinha filmado na primeira vez que eu tinha ido no clube. Então, essas pessoas, por exemplo, as botas, tem várias imagens de bota, né? Bota, taco, pessoas fazendo pose muito bem vestidas e tal. Porque na primeira vez que eu fui lá, eu filmei um pouquinho disso. E aí, quando eu voltei, apresentei essas imagens para os professores e tal, eles falaram, cara, tá incrível, assim, só continua, assim. Então, muito do que tem no filme, aliás, literalmente tudo que tem no filme foi uma continuidade desse primeiro dia em que eu pisei no clube e comecei a filmar de forma muito espontânea, assim, sabe? Porque isso, eu já tava chateado, né? Porque a pessoa com quem eu combinei não foi e eu disse, não vou perder a viagem, vou filmar esse lugar, assim. E aí é curioso também, porque eu filmei bastante no primeiro dia. E eu filmei bastante no primeiro dia porque eu disse, não, eu acho que esse cara faltou, esse cara não veio e provavelmente esse cara não vai vir mais nunca, assim. E muito provavelmente, aliás, com toda a certeza do mundo, eu não vou conseguir pisar de novo nesse clube. Eu tinha certeza absoluta. Então, assim, eu vou filmar muito, assim, vou filmar o máximo que eu puder. Eu filmei muito nesse dia, muito, muito, muito. Assim, o que eu apresentei na sala, eu nem consegui apresentar tudo na sala de tanta coisa que eu tinha filmado, assim. Mas foi bom, né? No final das contas foi bom porque a gente acabou descobrindo um novo caminho. E aí é isso, assim, quando eu filmei nesse meu dia, eu confesso que eu não tinha percebido o filme que estava ali dentro dos meus olhos, assim, ele estava ali dentro dos meus olhos, né, dizendo, olha, isso é um filme, eu tenho uma potência. Mas assim, eu não tinha ainda percebido o que foi, o que era, né? Sabia que tinha alguma coisa ali, mas não sabia o que era exatamente. E aí foi conversando e trocando ideias que foi surgindo. E aí é incrível, porque isso é o cinema, né? É uma arte completamente coletiva, assim. Você não faz nada sozinho no cinema, né? Você pode até tentar querer fazer sozinho, você não vai, assim, você vai se atrapalhar, em algum momento você vai se atrapalhar, assim. Então, é sempre uma arte coletiva, seja na pré-produção, ou na produção, ou na pós-produção. Assim, você nunca vai conseguir dar conta de tudo sozinho. E mesmo que consiga chegar perto, assim, eu acho que não é saudável, né? É sempre bom porque você não sabe tudo, assim. Quem é que sabe tudo? Assim? Você pode ter ido para Harvard, pra sei lá o quê, assim. Não sabe tudo. Sempre você vai se deparar com o seu Zé na estrada que sabe alguma coisa que você não sabe, assim, sabe? Sabedoria popular, assim, que você se deslocou tanto, foi para tão longe que acabou, sabe? Então, o cinema é uma arte coletiva, extremamente coletiva e é extremamente importante que você escute outras pessoas, né? Que veja assim, outras visões, assim. E aí foi nisso que o Grande Clube foi surgindo, né? Eu filmei um pouco das botas, assim, e aí dos tacos, eu filmei um prédio e, tipo, cada elemento desse a gente foi destrinchando na aula seguinte, né? Tipo, vendo a simbologia da coisa, né? Tipo, nossa, isso é a casa grande, olha isso, cara. Olha esses cavalos, assim, o cavalo pertence a uma pessoa só e o cavalo tem uma casa só para ele, tem ventilador.
cada lugar, cada cavalo tem uma casinha lá, tem direito a ventilador e tudo, e tipo, é isso, assim, tem mais luxo do que muita gente aqui na cidade, sabe? E aí, é isso, assim, a coisa da estética tá muito presente também. Eu me considero fotógrafo, mas eu acho que talvez antigamente eu era, assim, eu tava muito mais na vibe de fotógrafo do que hoje, e eu acho que essa coisa da estética que tá muito forte, eu acho que vem muito dessa época, né, em que eu tava querendo, assim, eu tinha comprado minha câmera recentemente, né, e eu queria explorar ao máximo essa câmera e as potencialidades dela e tal, e a minha criatividade também, né, então, de fato foi um filme que foi descoberto aos poucos e a simbologia das coisas eu fui descobrindo aos poucos e fui explorando mais, assim, com o passar do tempo, sabe? Com o passar de cada descoberta, assim, eu descobri uma coisa e partia para explorar. Descobri outra coisa, partia para explorar mais uma vez, assim. A gente percebe, né, foi um processo muito sensível, assim, também, de demonstrar essa distinção que está tão presente, né, nessa dominação simbólica, como você falou. E nessa questão estética, não deixa de chamar a atenção para a tua escolha de gravar o som direto em um único momento, no momento em que anunciaram o nome daquelas crianças ali que estavam competindo, e aí nessa cultura aristocrática, e essa foi, eu acho, para mim foi um dos pontos altos, é como se a gente entrasse no filme e a realidade ela fosse escancarada ali naquele momento, né? E aí é isso, Joelton, a gente vai se encaminhando para o final. Foi um prazer imenso te ouvir, saber como esse processo foi se constituindo para você. E eu gostaria de falar mais alguma coisa, a gente vai fechando por aqui. Eu gostaria de dizer que eu estou muito, primeiramente, muito feliz pelo convite, né? Reforço. É muito difícil eu falar em público, eu ver pessoas e falar sobre alguma coisa que eu fiz e tal. Então, estou feliz também por conta disso. E ao mesmo tempo muito, não sei se pode falar palavrão, estou extremamente triste. Então, eu queria falar outra palavra, assim. Tô triste com toda a situação política do país, né? Pode falar palavrão, Joelton, não se preocupe não. A situação é ruim o suficiente. É isso, eu tô muito puto com tudo isso, né? Eu tô extremamente puto com tudo isso, a situação do país, a forma como está sendo encarada, eu já até me arrepio com isso. A forma como está sendo, como esse governo está lidando com toda essa pandemia, né? Ver mortes e mais mortes todo santo dia, e isso me deixa muito puto, né? E isso remete novamente a essas desigualdades sociais que a gente vê no grande clube, e é isso, assim, esse governo chega e escancara tudo isso, assim. Então, eu espero que o cenário político mude muito em breve, assim, para melhor, e que seja bom, sobretudo para a população pobre e preta da periferia, né? Eu espero que mude radicalmente, assim, para a gente. Para todo mundo, mas sobretudo para a gente, assim, que historicamente tem passado por tudo isso, né, nesse país. É o que a gente espera, Joelton. Muito obrigada e até a próxima. Lamento se eu não consegui responder, se eu desviei alguma outra vez, assim, mas isso, obrigado pelo convite. Não, Joelton, foi muito massa, muito massa. Muito bom saber que esse teu processo foi se dando lá, em campo, sabe? E não deixa... É isso, é uma etnografia, né? Experimentar o lugar primeiro, experimentar, entender, e aí partiu dessa contingência de não ser aquilo que tu projetou a princípio. E foi muito importante saber desse processo, esse processo criado, né, estético, e que, enfim, tá no teu corpo, veio disso, do teu corpo, assim. A gente agradece demais. Massa.
É nóis.